Mateus capítulo 6, verso 33. Como nós falamos no domingo, nessa noite nós vamos meditar sobre o tema prioridades. Estamos aí numa virada de ano, hoje como o último culto do ano, último culto de 2025, iniciando 2026, e muito se fala sobre prioridades. Eu quero priorizar minha vida, quero me organizar, quero acertar as coisas, mas para muitos essa questão de prioridade é sempre um desafio. Por isso nessa noite eu quero, à luz da palavra de Deus, falar com os irmãos a respeito de prioridade. A palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 6, verso 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos. Pai, por tua misericórdia e graça nós estamos aqui. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Fala conosco, ó Pai. Não deixa nós sairmos daqui da maneira que estamos. Entrego diante de Ti a minha mente, meu coração, meu entendimento, tudo pertence a Ti. Eu creio no Teu Espírito Santo e dependo do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Prioridades. A vida desorganizada, ela não é uma falta de fé, mas ela é uma falta de ordem. Nós vivemos em uma geração, em tempos, onde as pessoas estão cansadas, confusas e extremamente sobrecarregadas. Não porque as pessoas não creem, não confiam, não creem em Deus, mas porque não sabem organizar a sua vida à luz da palavra de Deus, à luz do reino. Então acontece que algumas perguntas se tornam frequentes e muitos reais, como por exemplo: sirvo mais a igreja ou devo ficar mais em casa? Devo priorizar o trabalho ou priorizar os trabalhos da igreja? Trabalho muito para prover ou estou negligenciando a minha família? Descansar é pecado? Espiritualidade nega o lazer entre a família? Como eu posso servir a Deus sem perder a minha casa? Como eu posso servir a Deus sem perder a minha saúde? Então, nessa virada de ano, muitas pessoas e suas famílias estão apenas esperando virar o ano para tomar decisões que aos seus olhos são boas para casa, para a família, para o trabalho, enfim, ministério, cada um julgando a sua decisão e muitas vezes negligenciando o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus, ele não ignora essas tensões, mas ele oferece um princípio que organiza a nossa vida. Ele oferece um princípio organizador. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus está ensinando aqui sobre ansiedade, sobre provisão, sobre prioridades, sobre confiança. Não é um chamado para você abandonar a sua vida e todas as suas responsabilidades, mas é um chamado para você alinhar a sua vida à palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. O reino de Deus, em primeiro lugar, é diferente do que muitas vezes a gente imagina. Por exemplo, se eu perguntar aqui para os irmãos: o que é mais importante? O que é prioritário na sua lista de prioridades de vida? O que está na prioridade? Às vezes, você vai pegar um papel, pegar uma caneta, e quem é a prioridade número 1 na lista? Quem? Deus, certo? Deus é a prioridade na minha lista, mas não é isso que Jesus diz. Buscar o reino não significa que Deus é o número 1 da lista, significa que Deus é o governador da sua vida. Deus não é um item de prioridade junto com os demais. Deus, ele governa as nossas vidas. Deus não é o primeiro item da lista. Deus é o que governa a minha vida, minhas decisões, as minhas prioridades.
Então Deus não é um item da agenda. Veja que na oração que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 10, Ele diz, antes de pedir o pão de cada dia, Ele nos ensina a alinhar o nosso coração. Verso 10 diz, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Lá na frente ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O princípio na oração não é colocar Deus inicialmente na lista, mas é dizer, Deus, Senhor, guie as minhas decisões, que o teu querer, que a sua vontade, que o teu reino conduza e governe a minha vida. O Senhor não é o item da lista, o Senhor é o eixo que organiza todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós erramos muito quando dizemos assim, a nossa lista, o primeiro é Deus, mas na prática, Ele entra só quando dá tempo. Deus, Ele entra na minha vida, servir ao Senhor, só entra quando dá tempo, eu faço tudo. Se sobrar um pouquinho de tempo, eu penso em Deus. Esse não é a visão bíblica sobre a organização da nossa vida. Na prática, eu preciso que Ele governe e não seja simplesmente quando dar tempo. Quando Deus governa a vida de alguém, preste atenção, quando Deus governa a vida de alguém, a família, ela é dirigida e seguida segundo a vontade de Deus. O trabalho é feito para a glória de Deus. Os serviços na igreja acontecem e fluem com o propósito de glorificar a Deus. A família, ela é cuidada como a aliança. O que é a aliança? Como um compromisso, como responsabilidade, como fidelidade, como cuidado. O ministério, ele é exercido como equilíbrio. E o descanso é dado sem culpa. O descanso, ele é vivido sem culpa. Então, uma vida organizada de acordo com a vontade de Deus, ela não deixa pontas soltas, mas ela nos dá condições de cuidar de nossas responsabilidades, de todas elas, para a glória de Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um das áreas da vida que mais nos deixam preocupados quando falamos de prioridade. O primeiro delas é o ministério e o serviço. Um chamado, não um substituto na vida. Você tem um chamado. Todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos um chamado de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é bíblico, é necessário e é saudável. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz, a cada um é concedida a manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir a Jesus, o serviço na igreja, é a expressão de amor ao corpo de Cristo, que nós mostramos através do serviço. A Bíblia nos ensina sobre algo que é muito confundido hoje em dia. As pessoas dizem, sim, eu amo Jesus, mas eu não quero servir na igreja. Eu amo Jesus, igreja não. Jesus sim, igreja não. Essa é uma questão muito complicada, que nós complicamos, mas que a Bíblia deixa claro. A Bíblia nunca separou Cristo do seu corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 23. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente os seus membros. Jesus morreu pela salvação do indivíduo e também pela formação da igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Concedeu dons para a edificação da igreja, o corpo de Cristo.
Então eu preciso entender, quando eu penso, Cristo governa a minha vida, servir na igreja é necessário. Eu preciso servir na igreja, servir a igreja de Cristo. Mas aí vem uma pergunta, que eu quero que você preste muita atenção. Como eu sirvo na igreja com uma agenda cheia de trabalho e ainda uma família que eu preciso ter responsabilidades com ela? Primeiro a gente precisa entender que servir não é opcional. Todo cristão é chamado a servir conforme o dom que recebeu. Você tem um dom de Deus, um chamado de Deus, e nós servimos uns aos outros com esse chamado. O problema não é a falta de tempo, é a falta de ordem. Quem busca primeiro o reino, organiza o trabalho, a família, ao redor de Deus e não o contrário. O compromisso, ele é permanente, mas a forma de servir pode variar. Às vezes, quando você tem condições, você assume mais responsabilidades na igreja. Mas há em momentos também que você precisa parar com algumas coisas e iniciar outras. Serviços, compromissos. O compromisso é permanente, mas a maneira com que você serve na igreja, ela pode variar. Nem todos nós servimos com as mesmas funções, mas ninguém na igreja deveria ficar sem servir. Todos nós precisamos servir. Mas o que é servir? Servir não é você ser líder na igreja de tudo. Não é você sempre ser o líder, sempre ser a líder, sempre ser responsável de uma atividade ou de um trabalho. Servir na igreja é intercessão. Talvez você não tenha tempo de aceitar uma responsabilidade que exija muito da sua semana, mas você pode servir a igreja intercedendo pelos irmãos. Vamos pensar na prática? Aqui na igreja, todos os domingos às 17 horas, você pode vir e durante 1 hora orar pela igreja, orar pelo caderno de intercessão, orar pela sua família, orar por pedidos de oração. Ou seja, você não está liderando um trabalho, mas você está servindo e intercedendo pelas pessoas. Você pode servir discipulando, ensinando novos convertidos. Você que já faz tempo que está na igreja, servindo a Deus, eu não sou líder, eu não faço mais nada. Não é isso. Você serve ao Senhor e pode servir ensinando os novos convertidos, apoiando alguém que precisa de ajuda, na comunhão uns dos outros e nos serviços necessários. Servir na igreja não é igual a cargos, é igual a serviços que eu faço dia a dia com os dons e com os talentos que Deus me deu. A família e o trabalho não anulam o servir, mas colocam limites saudáveis em todas as coisas. O serviço bíblico não destrói uma família. Existem pessoas que estão o tempo inteiro na igreja e esquecem dos seus filhos, esquecem da sua esposa ou esquecem do seu marido. Isso a Bíblia não quer que você faça. Tanto é que existe uma advertência muito forte, que nós precisamos cuidar da nossa casa e também do reino, das coisas, dos serviços. Então a pessoa que vive na igreja e esquece da sua esposa, esquece do seu marido, esquece dos seus filhos, não está servindo da maneira com que a Bíblia ensina a servir. O serviço que Deus pede não destrói o lar, mas edifica a casa. Não tira você do emprego, mas edifica você no seu trabalho. A casa, a família, o trabalho, o reino não concorrem, mas a casa, a família, o trabalho, as responsabilidades, elas se unem e servem de acordo com o que o reino de Deus, com a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus norteia as nossas decisões e as nossas prioridades.
Você conseguiu entender que não é pegar um caderninho e falar, tá bom, a partir de 2026, Deus é o primeiro. O segundo, quem que é? Segundo é casa ou é trabalho? Não sei. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina governo. Governe a sua família debaixo da palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos servir a obra de Deus, servir a igreja, e não vamos destruir a nossa casa, nem o nosso trabalho. Deus pede fidelidade e não quantidade. Um compromisso pequeno e constante agrada mais a Deus do que grandes promessas não cumpridas. Às vezes no começo do ano, pessoas estão cheias de promessas que não cumpriram, que não cumprirão. É duas coisas, né? Final de ano está cheio de promessas não cumpridas. Início de ano cheio de promessas que não cumprirão. Não diga para Deus, Senhor, esse ano de 2026 eu vou ganhar 1000 almas para Jesus. Começa pouquinho. Senhor, esse ano eu quero pelo menos uma vez na semana buscar a Tua presença em oração de verdade. Eu quero pelo menos ter o tempo de cultuar ao Senhor, e não vou negociar meus dias de culto. Santa Ceia, eu só tenho 12 no ano, só 12. O ano, Senhor, tem 365 dias, mas esses 12, durante 2 horas do dia, eu vou prestar meu culto de Santa Ceia ao Senhor. Então a minha vida vai ser organizada para isso. Na Bíblia, ninguém deixa de servir por estar ocupado, mas o compromisso com o reino é inegociável. A forma de servir se ajuda com as necessidades. Eu não posso abandonar o servir por causa de carreira ou outras coisas. Eu também não posso servir tanto que negligencie as necessidades do lar, da saúde e da família. Nenhum dos dois é bíblico. Eu preciso aprender os limites que o Senhor nos ensina, até mesmo o repousar. O ministério saudável, estamos falando de ministério saudável, é o ministério que respeita seu lar, que respeita os limites, que é compartilhado e que não compete com a sua casa. Presta atenção. Se hoje seu ministério está causando brigas dentro do seu lar, brigas constantes, gerando problemas emocionais, produzindo culpa e exaustão, você precisa se reorganizar. Como? Aos pés do Senhor, aplicando na prática o reino de Deus e a sua justiça, a sua casa e a sua família, aprendendo o que Deus quer. Deus não quer que você sirva e esqueça do seu lar e do seu trabalho, mas Ele também não quer que você pense só na sua família e esqueça das outras, pense só no seu trabalho e esqueça dos outros. Existe um equilíbrio, e esse equilíbrio a Bíblia nos ensina. Falando sobre família, a prioridade da família é a aliança, o compromisso, a responsabilidade, o cuidado. Não é uma desculpa, um acaso, um detalhe na fé cristã. A sua casa, sua esposa, seus filhos, não são um detalhe para Deus, mas eles fazem parte do ministério de Deus na sua vida. E cuidar dos seus filhos e da sua esposa, da sua casa, é o que Deus espera de nós. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé. Ou seja, a sua família, o seu lar, a sua casa, precisa do seu cuidado. Esse cuidado não pode ser negligenciado. A família, ela é uma responsabilidade. Mas, Senhor Jesus, como é que eu vou cuidar da minha família à luz da Bíblia, se eu trabalho e eu sirvo na igreja? Como eu vou fazer isso sem me esgotar, Senhor? Primeiro, entendendo o que já falamos aqui,
família é uma responsabilidade espiritual e não um detalhe. Cuidar da família envolve a sua presença, atenção, cuidado contínuo e não apenas sustento. Há pouco tempo, estava conversando com um pai, e esse pai estava falando para mim que ele trabalha muito e não tem muito tempo para ficar com as suas filhas. Não tem muito tempo para ficar com as suas filhas, trabalha muito. E uma delas chegou para ele e falou: pai, eu queria que você estivesse mais próximo da gente, eu queria que o senhor estivesse mais perto. Aí ele disse assim: mas eu estou trabalhando porque eu quero comprar, e falou determinado presente que ele queria comprar para elas. E ela respondeu: eu não quero presente, eu quero o Senhor com a gente. Eu não quero um brinquedo gigante, eu quero a presença do Pai comigo. Isso é muito importante. Falamos aqui sobre ministério. Não negligencie a presença no lar, a sua presença na família. Entenda que a sua família precisa de você, precisa de atenção, precisa de cuidado e não só de sustento financeiro. Existem pais e mães, pais, no geral, em que eles estão o tempo todo trabalhando para dar um excelente futuro. A única coisa é que os filhos não têm a presença deles. Eles vão estudar nas melhores escolas, eles vão ter as melhores oportunidades, eles vão ter tudo do melhor, menos a presença dos pais em sua infância, em sua juventude, em sua adolescência, no momento da vida. Isso marca uma criança. Existem pais que hoje, inclusive, estava conversando com um já bem mais velho, da qual ele disse: eu trabalhei tanto na minha vida, que eu não vi meus filhos crescerem. Eu viajei tanto, que eu não pude acompanhar o crescimento dos meus filhos. O arrependimento vem porque não dá para voltar. Uma vez que você tomou uma decisão na vida, e passou o seu tempo, não volta mais. Você não vai mais ver o seu filho crescer, ele já cresceu. Mas nós, você, todos nós, temos a oportunidade de aprender com isso. Eu preciso providenciar sustento, mas eu preciso da presença no meu lar. Eu preciso do cuidado no meu lar. Eu preciso ouvir o que está acontecendo. Eu preciso saber o que acontece na minha família, porque a família é a responsabilidade que Deus me deu. Deus deu a cada pai, a cada mãe que está aqui, que está ouvindo, Deus deu a você a responsabilidade do lar, a responsabilidade da casa, e Ele quer que você cuide com respeito, com sabedoria. E como eu vou conseguir isso? Através do reino. O reino de Deus governando a sua vida, você saberá como cuidar da sua família. Presença é mais importante do que quantidade de tempo. A família precisa de você disponível, mas não o dia todo, porque é praticamente impossível. Mas quando estiver presente, esteja presente. Hoje, infelizmente, os pais trabalham, estudam, fazem tantas coisas. Quando chegam para perto dos filhos, ficam o tempo inteiro no celular. Aí o filho pergunta uma coisa, o pai, Quando você estiver presente com a sua esposa, esteja presente. Desliga o seu celular ou afaste-se dele. Quando você estiver presente com os seus filhos, esteja presente. Momentos curtos, mas que sejam momentos de qualidade, intensos, abençoados. Eu tenho uma experiência para contar para os irmãos que acontecia na minha família. Meu pai, pastor de igreja, desde que eu nasci ele já era pastor, e ele tinha uma vida muito corrida. Ele não era um pastor integral, então ele trabalhava de metalúrgico o dia inteiro, e eu me recordo que às 18 horas pontualmente ele chegava em casa, ele ia tomar banho, ele ia jantar. Em dias de culto, na hora da janta, ele revisava
o estudo bíblico, o que ele ia pregar, ele pegava o caderno, pegava a Bíblia, pegava livro, ele ficava sentado na mesa comendo e escrevendo. Às vezes minhas irmãs ajudavam ele, anotando versículos, conversando ali, dando apoio para ele. Acabava de fazer isso, de jantar, ele pegava as coisas, pegava a gente e vinha para a igreja. Chegava na igreja, pregava, dirigia, ensinava, beleza, fomos para casa. Nisso são mais de 9 horas da noite. E quantas vezes eu criança bagunceira que era, pegava a minha bola, depois do culto, sem noção que o dia dele era cansado, e falava, vamos jogar bola? E ele falava, vamos. Talvez era pouco tempo, mas era um tempo que foi tão importante para mim que me marcou. Não foi muito tempo, mas o que foi importante. Na sua casa, na sua família, se você não puder ficar com seu filho o dia todo, os 30 minutos do dia que você consegue devido a trabalho e correria, aproveite para ficar, para fazer, para dar atenção à sua família com qualidade. Coisas pequenas, mas que levam um valor muito grande. Quantas vezes a gente vinha para a igreja, todos nós éramos crianças, e nós tínhamos um dos maiores passeios mais legais da vida. Acabava-se o culto, a gente ia na padaria comprar pão e pudim. Irmãos, era aí na padaria de bairro, inclusive eu acredito que ela ficava ali no Largo de São Mateus. A gente ia até o Largo de São Mateus, numa padaria, comprava pudim, um sorvete, pão, e quando a gente voltava para casa, ele já deixava, meus pais deixavam a gente já pegar o pão, ia comendo dentro do carro, e era a maior alegria. Me marcou todos nós, pequenos tempos, mas com qualidade. Veja o que Salmo 90:12 diz: ensina a contar os nossos dias, de modo a encontrar um coração sábio. O momento que você estiver com a sua família, esteja com a sua família. O momento que você estiver na igreja, esteja servindo. O momento que você estiver no trabalho, esteja trabalhando. Mas a cada momento aproveite para que você dê o seu melhor, em paz, em alegria, sem distrações, criando uma construção de segurança no seu lar e na sua família. O serviço a Deus não pode destruir o lar. Deus não é glorificado em casas onde a pessoa vive enfiado na igreja e os filhos perdidos, a esposa perdida e todo mundo longe de Deus. Deus não é glorificado. Não, mas eu estava pregando, eu estava dirigindo, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Deus não é glorificado quando você abandona a sua família para estar dentro da igreja. Deus é glorificado quando a sua família é um testemunho, a sua casa é um testemunho do seu ministério. Então você vai estar servindo a Jesus e a sua família e seus filhos vão estar com alguém lá dizendo: olha, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, meu filho, minha filha estão servindo ao Senhor. O serviço a Deus não destrói o lar. Se o servir está causando ausência, conflitos, constantes ressentimentos, é um sinal de desordem e não zelo. Infelizmente, no meio ministerial, quantos pastores têm seus filhos que não servem mais a Jesus? Têm seus filhos que não querem mais nem saber de igreja? Quantos obreiros e líderes têm filhos que têm medo, têm receio, têm raiva, têm ódio de congregar, têm ódio de ir na igreja? Eu não quero nem saber dessas coisas. Por quê? Porque em algum momento da vida, os pais perderam o controle, não fizeram de acordo com o reino. O reino nunca ensinou você negligenciar sua casa para servir, mas ensinou a servir ao Senhor, servindo a sua casa, construindo em amor, em sabedoria e em moderação. Os trabalhos do ministério devem servir a família e não o contrário. Prover é bíblico, mas a família não pode ser sacrificada simplesmente por causa da agenda e das coisas. Que todos nós venhamos aprender a proteger tempos inegociáveis com a nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa.
proteger os nossos compromissos, o nosso tempo com eles. Aprenda, nós temos que aprender. Se você falou que vai fazer algo, faça. Se você tem uma agenda com seus filhos, faça, aproveite. Aqui na igreja eu louvo a Deus, porque os nossos dias de culto não concorrem com os trabalhos e com a vida social da família, ou a vida familiar dos irmãos. Os irmãos têm tempo de sair com a sua família, de passear, de aproveitar os dias, tem tempo para isso, e isso é importante. Cuidar da família envolve tudo isso. A Bíblia nos ensina a manter um equilíbrio, dizendo, ali em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos-nos de congregar. Eu não posso deixar de congregar, mas eu preciso ensinar os meus filhos que servir não é obrigação. Servir não é porque a gente tem que servir. Servir é uma expressão de adoração a Deus, é uma expressão do chamado de Deus na minha vida. Eu não sirvo porque eu sou obrigado, eu sirvo porque eu estou trabalhando para Jesus em amor, em gratidão, em expressão de adoração por tudo que Ele fez, pelo que Ele é e pelo reconhecimento do chamado que Ele nos deu. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, o chamado, a importância, a grandiosidade de ser chamado de Deus e de ter o chamado de Deus e a oportunidade de servir na obra do Senhor e na casa do Senhor. A família não deve ser vítima do ministério, nem o ministério deve ser descartado em nome da família. Quando Deus governa a gente, a nossa vida, a nossa agenda, a família apoia o nosso chamado. E o chamado edifica a nossa família, não concorre, complementa. Essa história de lista, olha, vou fazer uma lista de 2026, Deus primeiro, família, trabalho, essas coisas competem umas com as outras. O ensinar de Deus complementa uma às outras. O governo de Deus complementa umas às outras. Um exemplo sobre família e o apoio do chamado, quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, eu fui falar que eu queria namorar com ela, e aí eu fui todo preparado, fui levar um presente, e eu fui pedir lá em namoro. Eu tinha meus 24 anos, eu não era obreiro ainda da igreja, mas eu tinha convicção do que o Senhor tinha na minha vida. Então, eu era músico na igreja, ela louvava na igreja, e eu fui conversar com ela, e eu disse para ela assim, você quer namorar comigo? Ela falou, eu vou orar. Falei, então na oração você vai precisar acrescentar um ponto. E eu quero ser muito sincero com você. Eu não sei quando, mas Deus tem um chamado na minha vida. E um dia o Senhor vai me colocar no pastoreio. Eu vou ser pastor porque o Senhor tem um chamado na minha vida. Se você quiser namorar comigo, você precisa entender que a vida de uma esposa de pastor não é tão simples, é bem corrida, é cheia de responsabilidades. Então, quando você disser sim, você tem que entender que o Senhor tem um chamado na minha vida, e esse chamado um dia vai acontecer. Que fé que ia acontecer, né? Pensando, olhando para trás. E ela orou, irmãos, ela orou, e ela disse sim, e por várias vezes, ela lembra dessa conversa, e ela fala, naquele dia, eu não fui enganado, eu sabia que teria correria, mas eu sabia do chamado de Deus em nossas vidas. O chamado não é no seu marido, na sua esposa, é na família. Esposa, valorize que você tem um marido chamado por Deus. Marido, valoriza que a sua esposa é chamada por Deus. Esse chamado é valoroso, apoie esse chamado.
É muito difícil um homem chamado por Deus em que a família não apoia. Ele fica perdido, ele fica cansado, ele não tem forças. Mas quando a esposa e os filhos dizem assim: eu quero estar contigo, esse chamado não é teu, esse chamado é nosso. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a família compreende e a família sabe: o Senhor governa a nossa casa. O chamado de Deus edifica a família e a família apoia o chamado. Você percebeu que até aqui nós não criamos concorrência, não criamos uma listinha do que é prioridade. A nossa prioridade é viver de acordo com o reino de Deus, e o reino de Deus dá toda a orientação necessária para que nós venhamos servir ao Senhor na igreja e cuidar da nossa casa. Olha que bênção! Você não precisa largar um para fazer o outro, um complementa o outro e ambos são abençoados por Deus. Aí você pode dizer: ah, pastor, você fala isso porque você é pastor. Não, irmãos, eu também trabalho secularmente como você, eu também hoje trabalhei o dia inteiro como você, mas a gente tem que pedir a Deus sabedoria e graça para construir a vida diante da direção do Senhor. Falando um pouco sobre trabalho e carreira. Trabalho e carreira são bênçãos e necessidades, e é algo que o Senhor deu para nós cuidarmos. Carreira e trabalho é mordomia, no sentido de cuidado. Eu tenho que ser mordomo, eu tenho que cuidar disso. O meu trabalho, eu preciso fazer o meu melhor, mas ele não pode ser o meu Senhor. O meu trabalho não é o meu Senhor. Eu trabalho porque eu preciso, mas ele não pode tornar o Senhor na minha vida. A Bíblia valoriza demais o trabalho, a ponto de o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 23, tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. A Bíblia está dizendo: na hora que você for trabalhar, não trabalhe mais ou menos, faça de todo o coração, o melhor que você puder, como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Mas também alerta, em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Então, Jesus não condena o trabalho, mas ele condena a idolatria da provisão. O perigo não é você crescer profissionalmente, mas é ser governado pelo medo de faltar às coisas. Por medo de faltar às coisas, há pessoas que aceitam todas as oportunidades, até mesmo aquelas que te tiram da presença de Deus, que tiram o seu serviço, que tiram da família, que tiram de tudo, por medo de lhe faltar. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu recebi uma proposta de emprego, e essa proposta de emprego, ela não era nada menos do que pegar o meu salário, fazer vezes 2 mais 1.000. Essa era a proposta, trabalhar em um lugar legal, em uma região legal, só que ia dobrar o meu salário e mais um pouco, fora os benefícios. Quando você recebe uma proposta dessa, é lógico que seu coração se alegra. Eu já fui conversar com a minha esposa, falei: será que é uma bênção de Deus? Vou conhecer mais sobre esse trabalho. Esse trabalho ele tinha alguns horários bem específicos, da qual eu não poderia servir mais na igreja durante a semana, mas eu sirvo ao Senhor cuidando da igreja, na direção da igreja, no pastoreio da igreja, melhor dizendo. Então, ao ouvir essa proposta, eu tive que rejeitar. Por quê? Porque eu não vou competir. Eu quero, todos nós queremos mais, queremos, mas eu não vou sacrificar o chamado de Deus por causa disso. Eu sei que Deus trará o sustento. Eu e minha esposa rejeitamos a proposta, nós entramos em oração e o Senhor fez algo muito abençoado para nós posteriormente. O Senhor não nos deixou desamparado. Por quê? Porque muitas vezes
as portas parecem ser boas, mas nos tiram da família, nos tiram da igreja, nos tiram do servir a Cristo, nos tiram do servir, nos afogam de um jeito que nós paramos tudo. Isso é bom para nós? Isso é saudável para nós? Até quando vamos conseguir viver assim? Aceitar tudo sem discernimento? E o pior, existem pessoas que estão atoladas em serviço o tempo inteiro, não porque precisam, mas porque são motivadas por comparações e inveja. Já tem, Deus já supriu, não precisaria, mas a pessoa olha o vizinho, olha a vizinha, olha o que tem, olha o que deixa de ter, olha que viajou, olha que comprou isso, comprou aquilo e eu não tenho. Por causa de inveja, eu sacrifico o chamado, eu sacrifico a família, eu sacrifico todo mundo. Ah, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe. Deus já deixou a palavra, Deus já deixou o cuidado, Deus já deixou o princípio que nós devemos seguir. Quando as suas decisões de trabalho, decisões financeiras, decisões de carreira, elas são movidas, motivadas por inveja, por comparação, tome cuidado com as suas decisões. Quantas pessoas tomam uma decisão agora achando que o caminho é bom, lá na frente se arrependem? Sacrificar família, sacrificar a saúde, sacrificar a fé, sacrificar o servir a Deus no altar de uma oportunidade por causa de comparações, por causa de inveja, por causa de uma ambição exagerada, isso não é bom. Jesus disse: vosso Pai Celestial sabe o que você precisa. Mais um exemplo. Quando a gente assumiu a responsabilidade da igreja, na igreja há 10 anos atrás, eu me lembro que minha esposa trabalhava secularmente também, e o trabalho dela competia muito com os nossos horários, e a casa não estava legal, a vida dentro do lar não estava bem, o trabalho estava difícil e o ministério estava complicado. Então nós chegamos a uma decisão, oramos a Deus, ouvimos a palavra, oramos ao Senhor, conversamos sobre esse assunto, e a decisão foi: ela deixe de trabalhar, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, nós vamos cuidar das coisas do Senhor, eu permaneço trabalhando, nós vamos adiar alguns sonhos, porque quando você deixa de trabalhar, deixa de entrar uma renda, sonhos são adiados, decisões, coisas que você quer tomar agora, fazer agora, viajar agora, vão ser lá na frente, mas pelo menos vai ter paz em casa, paz na família, paz no ministério, e não vai ter ninguém surtando. Quantas pessoas estão surtando? Às vezes vale a pena você tomar uma decisão em que você dá um passo atrás, confiando, Deus não vai deixar nada faltar sobre a sua casa, sobre a sua vida. É uma decisão de fé, mas é uma decisão que nós precisamos tomar crendo em Deus. Deus sabe que eu preciso, nós não estamos sendo negligentes, nós sabemos que precisamos trabalhar, mas eu não quero sacrificar o chamado de Deus, o serviço de Deus, a obra do Senhor, a minha casa por causa de dinheiro. Não vale a pena. Precisamos ter sabedoria e pedir a Deus que as oportunidades que vier, nós venhamos conseguir avaliar, não só pelo salário, mas pelo impacto que causa na família, na fé, no emocional, no desgaste do dia a dia, no chamado. A Bíblia nos ensina isso. Falando um pouco de descanso, porque nós precisamos descansar. Lazer e descanso, muitas vezes, por muito tempo foi negligenciado, mas o lazer e o descanso também é algo que precisamos ter. Descanso não é falta de fé, é reconhecimento de limites. O salmista Davi, em Salmos número 4, verso 8, diz: em paz me deito e logo durmo,
Aqui ele estava em guerra, mas ele conseguia descansar, porque confiava em Deus. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. O descanso restaura a mente, o descanso protege a família, o descanso evita a amargura espiritual, o descanso aumenta a longevidade no servir. Como assim? Às vezes a gente está pilhado na nossa vida, em um período está pilhado, sua vida está no trabalho 1000 por hora, ministério 1000 por hora, família 1000 por hora, você está cansado, e você não sabe nem quando vai parar de viver assim. A grande questão é quanto tempo você vai aguentar. Nós somos humanos, o ser humano precisa descansar. O descanso não é pecado, o descanso é restaurador. Precisamos ter um momento de lazer, um momento de paz, um momento de vida, um momento de tranquilidade. Não é pecado você pegar sua família e descansar um dia inteiro, seja viajando, seja saindo, tantos parques, tantas praças, tantos lugares que você pode ir simplesmente para descansar a sua cabeça. Isso não é pecado, mas é algo importante para a nossa vida. Estamos aí, hoje é o último dia do ano, tem um monte de gente descansando, vários irmãos viajando, descansando, outros aqui. O mais importante é, todos nós tiremos um tempo para descansar, acalmar o coração, acalmar a alma, acalmar a mente. Lazer saudável não é fuga de Deus, mas é parte da vida, que o Senhor também se agrada, que o Senhor abençoa. Aproveite para descansar e repor as suas energias em tempo de lazer, em tempo de descanso. Como eu posso organizar tudo isso na prática? Depois de tudo que falamos, como a gente organiza a nossa vida na prática? Como eu faço isso? Nós fazemos isso deixando Deus governar tudo. Cada área de nossa vida é governada por Deus. Um exemplo, Deus ele sempre será o centro, a direção. A nossa família é a aliança, é o nosso compromisso. O trabalho é a provisão que nós temos. A igreja e o ministério é o servir dos dons, é o serviço na obra do Senhor. E o descanso e o lazer é o cuidado da nossa alma. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, tudo tem seu tempo determinado. Algumas perguntas para nós nessa noite. O que hoje está roubando mais o nosso tempo e a nossa energia? O que está te dando desgaste? De tudo que nós falamos aqui, o que é que você está negligenciando? Onde você está exagerando? Isso nasce de fé ou do medo? Deus, uma pergunta bem certa, Deus, Ele governa o ritmo de vida que você tem hoje? Ou Deus é apenas um encaixe nesse dia? Um encaixe no seu dia? Às vezes as pessoas falam assim, que o meu 2026 seja muito abençoado por Deus, mas não colocam Deus em nada, planeja tudo sem Deus, sem a orientação, sem o governo de Deus em tudo na nossa vida. Mas nessa noite, nesse momento, nós estamos meditando na palavra de Deus, e que o Espírito Santo, pela sua misericórdia, nos ajude a compreender a maneira que nós temos e precisamos seguir o governo, a direção e a vontade do Senhor em nossa vida, em nossa casa. Deus não quer que você viva uma vida cheia de culpas. Presta atenção,
Deus não quer que quando você envelheça, você diga assim: eu deixei meus filhos, eu deixei meu trabalho, eu deixei o ministério, eu não aproveitei nada, eu não descansei. Não é isso que Deus quer. Mas a maneira com que Deus nos ensina, você terá uma casa abençoada, um ministério saudável, um tempo de descanso e um trabalho que glorifica a Deus. Como eu consigo tudo isso? Como a gente vai conseguir tudo isso? É deixando Deus ser o Senhor das nossas vidas, e não Deus sendo o item da nossa lista. Ele quer para nós uma vida ordenada, uma vida leve, uma vida frutífera. Veja o que diz o Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não abrir portas para você, em vão você vai ficar trabalhando, em vão você vai ficar fazendo. Deixe que Cristo, que o Senhor, governe as suas decisões. Para encerrar, o que Jesus quer de nós não é uma vida esgotada, não é uma vida ansiosa, não é uma vida pilhada, muito menos uma vida surtada. Veja o que Cristo diz em Mateus capítulo 11, verso 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não quer colocar mais pressão sobre a sua vida. Deus quer que você tenha paz e viva uma vida abençoada. Receba nessa noite o descanso de Deus, aprenda a descansar, e que Cristo, que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos ajudar a entender, a compreender essa palavra, e que a nossa vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em tudo, glorifique ao Senhor, em nome de Jesus.